nós não temos nenhuma pessoa que, pelo menos, se desenhe com essa força de uma liderança que se anteponha a essas condições, eu diria, lamentáveis da nossa política, da nossa situação social e econômica, etc. Eu acho que esse é um drama muito sério desses momentos que nós estamos vivendo. O encontro essencial entre a compreensão da realidade sob o aspecto da conjuntura política e a história. Alguns pensadores vão dizer que esse é o elemento fundamental para análises. Por exemplo, Charles Wright Mills, em sua Imaginação Sociológica, nos fala em perspectiva histórica, perspectiva conjuntural. Não é muito diferente do que Max Weber nos ensina quando reflete acerca das ideias contidas na ação naquele instante, mas também de suas expectativas sobre uma lógica histórica para que aquele determinado fato ocorresse de forma singular. Exemplos não faltam, mas a questão central é, professor Boris Fausto, nós temos hoje no país um instante singular, e talvez para alguns todos os instantes sejam singulares, enfim, mas também temos algumas pessoas que tentam estabelecer alguma relação do atual governo federal com o que teria sido o movimento tenentista, sobretudo durante o governo Vargas. É possível estabelecer, professor, algum diálogo entre a forma do atual governo operar e trabalhar e o movimento tenentista dos anos 30, aproveitando toda a potência do trabalho do senhor no que diz respeito ao desenho histórico do nosso país? Olha, Dantas, é curioso isso, porque houve eu até fico surpreendido com a sua pergunta, não que não caiba, mas porque o tenentismo parece que ficou em voga. Houve agora, uns meses atrás, né, quem dissesse que o pessoal da Lava Jato, os jovens promotores da Lava Jato, lembravam os tenentes dos anos 30. E agora eu vejo você colocando de novo, a Lava Jato está meio desmoralizada, e não sei se para bem, acho que mais para mal do que para bem. Então eu vejo agora você fazendo essa comparação possível entre os tenentes e o quadro dessas figuras atuais. Olha, eu acho que a comparação não vai muito longe. Podemos até pensar juntos por que se colocou essa questão. Porque os tenentes eram figuras, para começar, os tenentes, o movimento tenentista era formado por figuras dos quadros médios do Exército, principalmente, mas das Forças Armadas, o Exército em primeiríssimo lugar, né? E era gente que se lançou a verdadeiras aventuras, eu diria, insurrecionais. Não que eles não fossem opositores, não tivessem as suas ideias, mas eram coisas com muito pouca chance de darem certo em si mesmas, a não ser como formas de o que eles chamavam de despertar o Brasil para superarmos aquele quadro de um país dominado pelas oligarquias, etc. e tal. Bom, com isso eles realizaram 22 no Forte Copacabana, a Revolução de 24 em São Paulo, que se reuniu com a coluna Prestes Miguel Costa. Eu gosto sempre de homenagear o Miguel Costa, porque o Prestes não fez a coluna sozinho. E depois eles passaram, depois da Revolução de 30, eles integraram o governo Getúlio, ocuparam postos, foram interventores do governo Getúlio Vargas. O que eu quis dizer com essa breve narrativa é que eles fizeram todo um caminho cheio de dificuldades, para não é para chegar ao poder, para
dividir uma parte do poder com Getúlio Vargas. E Getúlio, que sabia manobrar muito bem nessa esfera, acabou absorvendo essa gente, ou alguns deixaram de fazer parte do governo, até alguns entraram no movimento insurrecional de 1935 dos comunistas. Então, todo esse percurso é um percurso, eu diria, pode-se discordar como for deles, há quem diga que eles são profundamente autoritários. Eu acho que sim, em geral eles eram bastante autoritários. Nesse ponto se assemelhariam com o governo presente. Mas eles fizeram toda uma carreira de enfrentar os detentores do poder. Eles tinham uma pretensão clara de mudar, de transformar esse país. Se nós formos comparar com o governo atual, eu acho que é ofender os tenentes, pelos quais eu tenho muitas restrições, mas com isso que está aí não dá para... É preciso respeitar os tenentes, fossem eles o Prestes, que foi um dos tenentes, não é? Fossem eles, digamos, um Juarez Távora, que se inclinou à direita, foi candidato à presidência da República, candidato derrotado. Professor, o senhor usou uma colocação acerca de Getúlio Vargas, colocando-o como um agente que teve habilidade para tratar com esta lógica dos tenentes. E, aparentemente, a gente está falando de um político bastante hábil, claro que a lógica da época, mas retratado como um político que trouxe grandes conquistas e costurou muito bem algumas realidades, algumas ações dentro do país, e dialogou com estes tenentes, o senhor citou alguns nomes, enfim, que também eram tidos, ou nessa fala do senhor, são tidos ou podem ser tidos como indivíduos com uma capacidade também de reflexão, a despeito de concordarmos ou não com a forma como agiram. Talvez hoje a gente não tenha uma figura hábil o suficiente ocupando o Palácio do Planalto, hoje Palácio do Planalto, né, à época a sede do governador no Rio de Janeiro, e também não temos militares com essa habilidade ou com talvez uma lógica de sofisticação para os padrões presentes. Se isso for verdade, existe algum tipo de risco associado a incapacidades? E que riscos seriam esses? Quer dizer, de ter um presidente pouco hábil do ponto de vista da articulação política e não termos militares talvez tão sintonizados com algo que esteja no nosso tempo. Esse risco existe e que risco é esse? Bom, esse risco você não nomeou propriamente o risco, mas o risco, obviamente, é o risco à democracia. Um risco que, há uns tempos atrás, eu falei que nós andávamos na corda bamba. Agora nós estamos quase descendo no fundo do poço, a meu ver. Então, o risco à democracia está muito presente pelas razões que você está indicando, além de outras. Primeiro, para quem considera esse governo desastroso, eu considero, há quem possa divergir, tem o direito de divergir, mas eu considero esse governo um governo desastroso. Seria preciso que uma voz democrática conseguisse encarnar a oposição, um programa de oposição, com força suficiente, com capacidade de transmitir as suas ideias e calar fundo na grande massa popular, na classe média e tal. Nós não temos esse nome. Esse eu acho que é o grande problema desse momento. Gira-se, há nomes razoáveis, a gente pode citar nomes que fazem muito, né? Um Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados faz muito, mas ele não tem esse carisma, ele mesmo diz isso, aliás, uma autopercepção que deve ser muito elogiada até, mas nós não temos nenhuma pessoa que, pelo menos, se desenhe com essa força de uma liderança que se anteponha a essas condições, eu diria, lamentáveis da nossa política, da nossa situação social e econômica, etc. Eu acho que esse é um drama muito sério desses momentos que nós estamos vivendo.
Agora, essa ausência de uma liderança, ela não tem um diálogo, ela não estabelece, na verdade, de uma liderança alternativa, né? Mas ela não estabelece um diálogo muito evidente com a incapacidade de nós nos desatarmos de um certo vício ou de um certo hábito de procurarmos por lideranças com características sempre muito afeitas a dificuldades culturais que temos, como, por exemplo, desejamos lá um pai, desejamos lá um super-herói, um salvador da pátria. Enfim, esse semblante dessa liderança, talvez hoje encarnada num presidente da República, que é um homem pouco afeito a sofisticações mínimas atreladas à democracia, não dialogam muito com a sensação da própria sociedade em relação à democracia e aí, consequentemente, a sua crise de representatividade? Bom, sem dúvida nenhuma, o que você está dizendo é mais um passo nos problemas que nós estamos enfrentando. Acho que não é só um problema do Brasil. No Brasil, como em outros países que são muito carentes no sentido das necessidades não preenchidas da população, não só nesses países, mas em outros até avançados, existe a procura do homem salvador, do homem que unifica a nação, etc. Aliás, o personagem mais terrível disso, deixando o Stalin de lado só porque não me ocorreu imediatamente, é o Hitler, num país como a Alemanha, um país adiantado, um país civilizado, mas vivendo uma profunda crise. Então, esse é um fenômeno que é comum, mas que se acentua muito em países como o Brasil. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem que insistir na importância das instituições, mas isso é uma coisa cuja percepção atinge certas camadas e, além delas, lá para baixo, esse é um tema que não encanta muito. Para cima nem se fala também, para cima nem se fala, para cima é pior, eu acho, poderíamos até dizer por quê. Então, o que ocorre aí é que a tentação de que buscar um homem que encarne uma situação é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, conhecendo os riscos disso, a gente sabe também que, sem encontrar, personificar uma figura que transmita anseios, que dialogue com sinceridade, que esteja acima de acusações de corrupção. O país já está cansado disso. Isso é uma necessidade na conjuntura e mesmo em outras situações, sem dúvida nenhuma. É muito positivo que a gente apoie as instituições, judiciário, Câmara, todas funcionando legalmente, razoavelmente, mas isso não basta para que você mobilize o país para tirá-lo dessa situação de corrosão acentuada da democracia no país. Essa corrosão, professor, por vezes não pode nos dar a sensação de que nós estamos querendo conter corrosão com mais corrosão. Eu vou dar dois exemplos concretos para tornar essa minha questão mais objetiva. Quando nós falamos a respeito, por exemplo, da reeleição de Rodrigo Maia para mais um mandato na Câmara, e esse em especial afrontando o texto literal da Constituição, né, dizendo que não pode ter outro mandato de 2 anos dentro do mesmo mandato, enfim. E quando nós enxergamos os ímpetos legislativos da Justiça Eleitoral, que sempre foram justificados sob a lógica da interpretação da lei vigente, uma vez a justiça provocada, mas que nessa última questão, associada, ou dessas decisões mais recentes, associadas à divisão do fundo eleitoral por questões relacionadas à etnia, ou cor de pele, ou questões raciais, enfim, em que a própria justiça assume que legislou, nós não estamos apagando fogo com gasolina, professor? É uma resposta difícil essa. Essa é uma pergunta difícil, portanto, comporta uma resposta difícil.
Eu diria que a gente está apagando fogo não com gasolina, porque aí o fogo aumenta mais, vira uma fogueira total, né? E nos queima a todos. Acho que não chega a isso, mas não é certamente o melhor caminho que a gente deve empreender, porque, digamos, peguemos o exemplo do Rodrigo Maia. Eu, pessoalmente, já fiz um elogio, eu diria, se está na legislação que ele possa ser reeleito, ótimo. É muito importante para o país, e então, muito bem. Agora, se a legislação veda isso, é pena. A gente pode lastimar, ou a quem não goste, então não lastima. Eu lastimo, mas ao mesmo tempo diria, aqui não dá, daqui não dá para ir adiante. Não é possível. Não é possível simplesmente apagar a lei, porque senão agora nós faríamos isso porque é bom, em nome do bem comum, o outro entende que o bem comum é outra coisa lá na frente. Então, nessa corrosão toda que está existindo, nós acrescentamos mais corrosão. Quanto à questão do STF, ou do Tribunal Eleitoral, melhor dizendo, há sim uma invasão de atribuições. Agora, eu fico me perguntando essas coisas em favor de um setor tão desfavorecido, tão discriminado da sociedade, como são os negros, para dar um nome geral, se isso não nos levaria a justificar uma ação fora da competência do tribunal. Seria a maneira de fazer avançar coisas que não avançam nunca no plano legislativo e, vamos dizer, passar um pouco de lado da questão da competência. Eu acho que ainda fico com a questão de que devemos manter as competências, mas é um problema difícil. Né? E se considerarmos que, a meu ver, nós temos um excelente presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento, que é o ministro Barroso. Então, eu não daria uma tranquila resposta, melhor dizendo. Mas eu diria que é preciso seguir, sim, a legislação, interpretar sempre que possível, não se apegar à letra da lei para não cometer absurdos, mas também não violar a lei, porque essa violação da lei acaba se voltando contra nós mesmos, contra os cidadãos. Professor, a gente falou de algumas instituições simbolizadas aqui pelos poderes, enfim, sobretudo aí o legislativo, o executivo, o judiciário, e a gente tem assistido na ciência política, em tempos recentes, alguns embates, alguns debates muito interessantes entre acadêmicos a respeito do funcionamento das instituições no Brasil. Alguns dizem que, a despeito de alguns arroubos verborrágicos de agentes públicos contra a Constituição, contra os poderes, etc., as instituições se mantêm sólidas e firmes e funcionando, e isso nos daria uma clareza muito grande a respeito da pujança da nossa democracia, ou pelo menos da existência e do funcionamento dela, enquanto outros dizem, espera um pouquinho, um presidente da República falando contra o Congresso Nacional, estimulando evento contra o Supremo Tribunal Federal e coisas dessa natureza, isso é uma clara problemática, ou cria uma lógica muito problemática sobre o funcionamento das instituições. O senhor se posiciona nesse debate, quer dizer, o senhor acredita no bom funcionamento das instituições ou efetivamente num desgaste das nossas instituições no Brasil quando olhamos para o fenômeno democracia e seu funcionamento? Bom, aí eu acho que é mais clara a situação, clara no sentido de que ela é dramática, ela é muito difícil. Mas não há dúvida de uma coisa, que as instituições vêm, bem ou mal, vêm aí capengando, resistindo a uma invasão de atitudes autoritárias, atitudes intempestivas, não próprias, por exemplo, de um presidente da República. Né? Mas essas instituições estão bastante atingidas pelo que vem acontecendo. Né?
se a gente tomar o exemplo das várias decisões que ocorreram e das várias situações que surgiram, a gente vê que cada vez mais, quando aparece alguma coisa que nos parece bem motivada, que tem fundamento, a primeira pergunta que nos ocorre é: mas isso está sendo feito porque interessa a quem? Não é porque nós estamos querendo, efetivamente, eles, digamos assim, como o povo gosta de dizer, eles, que são os lá de cima, eles estão querendo acertar, não é? Mas porque isso interessa a alguém. Acho que o caso Witzel, dando um pouco o nome não a boiada não, a boiada é lá com o ministro do Meio Ambiente, ele é que entende boiada, mas dando nome aos bois, eu não tenho nenhuma razão para dizer que o governador do Rio de Janeiro, Witzel, nesse momento que nós estamos falando, não sabemos os desdobramentos, que ele não pelo menos passível de ser denunciado, estou tendo todos os cuidados, não é? Porque nós não temos o desfecho disso, não conhecemos as provas, mas tudo indica que ele está incriminado em fatos graves e tal, de tal forma que um processo de impeachment seria muito justificado. Acontece que, depois de um primeiro momento de assistir aquilo, a gente vê, primeiro, uma coisa de duvidosa legalidade, acham que é legal, mas moralmente não agrada, não é bem recebido pela comunidade e tal, que é uma decisão monocrática. E segundo, a clara intenção do presidente da República, dos seus filhos, do filho Flávio, que se viu aí em palpos de aranha, mas uma clara intenção da família Bolsonaro de criar uma situação de blindagem da família no estado do Rio de Janeiro. E isso passa pela queda do Witzel. Então, impeachment, mas serve a quê? Vai se deixar de fazer? Então, essa é uma situação muito complicada de um jogo de falta de legitimidade, de um jogo de desconfiança com as instituições, com os personagens que ocupam os cargos públicos, que não é sem razão. Cada vez mais, a gente se pergunta, como eu já disse, mas repetindo, o que é que está por trás disso? E muitas vezes a gente sabe o que está por trás disso. Esse caso do governador Witzel é nítido, é límpido. Agora, se me perguntassem, você iria defendê-lo quanto à substância pela televisão? Eu diria, Deus me livre, não faria isso, não. Quando o senhor observa a questão do monocrático, existe uma discussão em curso dizendo que talvez nos falte um choque de colegiado no país. Talvez isso não diga respeito apenas ao Poder Judiciário, mas, por exemplo, também, por vezes, ao Poder Legislativo. Existem algumas prerrogativas muito concentradas na mão, por exemplo, de um presidente da Câmara, desde a abertura ou não de um processo de impeachment, nem que seja a faísca do starter ali do fogão, né, aquele ligadorzinho elétrico do fogão, ou mesmo, por exemplo, encaminhar um processo para o Conselho de Ética. Vou dar um número aqui para o senhor de uma pesquisa recente que eu fiz. Ao longo dos últimos 20 anos, que é mais ou menos o que nós temos de criação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, a gente teve menos de 200 iniciativas que foram parar na mesa diretora, e ali 70% já ficaram, sequer chegaram ao Conselho para o Conselho apreciar. Falta um choque de colegiado, professor, e isso é cultural ou isso é do instante, quer dizer, isso é do nosso momento? Olha, eu acho que tem alguma coisa de cultural aí, a gente precisaria pensar um pouco nas raízes desse personalismo de uma pessoa decidir e tal. E há também uma coisa que serviu para essa situação negativa que nós estamos enfrentando, que é o fato da morosidade das decisões
de órgãos colegiados, variados, judiciário, outros e tal, né? Como Congresso, como você está falando e tal. Então, isso levou... Como é que nós vamos acelerar isso? Acelerar isso com decisões monocráticas. Não reúne uma turma, o plenário nem se fala, e alguém decide. Alguém decide. Isso foi uma coisa nos tempos áureos da Lava Jato, é uma coisa que impressionava muito bem. Vai se fazer a limpeza, não vai se criar gargalos para que indivíduos ultra comprometidos com corrupção sejam, afinal de contas, absolvidos ou seus processos prescritos, etc. Mas, por outro lado, existe isso que você está apontando muito bem, que é o poder excessivo, a meu ver, de certos... que se confere a determinados postos. No caso do Legislativo, é nítido isso com relação aos presidentes, presidente da Câmara e presidente do Senado. Vejamos, por exemplo, no caso do Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, a quem eu já elogiei algumas vezes aqui. Rodrigo Maia ou arquivou ou deixou ficar em banho-maria, né? Acho que já passou do ponto, já queimou, os inúmeros processos, os inúmeros pedidos de impeachment do presidente. E ele poderá dizer, isso é prerrogativa minha. Eu avalio a conjuntura, acho que não é conveniente, do ponto de vista político, levar esses processos para frente, então eles ficam aqui em banho-maria e tal. Mas isso não é bom, quer dizer, não é possível que ele tivesse um número tão grande de atribuições. Então, eu coincido com isso que você disse, a descrição que você fez, eu coincido com ela. Professora, um pedido de impeachment está muito associado a uma lógica bastante política, né? Os estudos dizem que se trata de um processo político com um peso muito significativo e que uma das questões que impediriam um pedido, o levar adiante um pedido de impeachment do atual presidente, a despeito de questões que efetivamente já poderiam concretizar as falhas deste agente no que diz respeito a esta agenda de impeachment, mas que seria a questão da aprovação popular. E o presidente Jair Bolsonaro, independentemente dos gostos de parcelas da sociedade, pelo menos nesses quase 2 anos no poder, nunca esteve aquém aí de 25% de apoio da sociedade, o que significa 20% a 25%, enfim. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, fazer uma metáfora aqui bem humorada com o senhor, 20% é o tamanho da torcida do Flamengo no Brasil, de acordo com o Datafolha. Quer dizer, não é pequeno o apoio de quem tem 25% a 30% e agora voltou a melhorar a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A gente poderia dizer que, a despeito desse cenário polarizado em termos políticos que nós vivemos no Brasil, quem segura o presidente Bolsonaro no poder é uma parcela do povo? É uma parcela do povo, sim. Eu acho que essa afirmação, a melhor maneira de se encarar um problema é encará-lo de frente e não sair pela tangente, pensar na verdade de uma situação. O impeachment, eu vou repetir coisas que são talvez chover no molhado, mas nunca é demais. O impeachment é essencialmente um instrumento jurídico-político, com muita ênfase no político. O que quer dizer isso? Que aquilo praticamente aquilo que você sugeriu. Você não realiza um impeachment, que é doloroso, é complicado, tem inconvenientes de toda ordem. Veja o caso da Dilma, que a gente, aliás, poderia discutir como isso foi complicado, e eu me disponho até a rever muita coisa. Então, tudo isso, que é muito excepcional, muito difícil para o país, só se justifica se reunir em algumas condições importantes. Então, eu diria que a condição de um apoio popular forte pelo impeachment é uma condição realmente quase essencial
o pedido de impeachment, as condições para que um pedido de impeachment possa, ao menos, ser processado, ir para frente. Então, eu entendo as razões, por exemplo, pelas quais o Rodrigo Maia, que não começou na política ontem, né, ele segura esses pedidos. É porque realmente, independentemente do que a gente ache ou não ache, nós não temos condições para prosseguir no impeachment desse país. Condições políticas não temos. Condições jurídicas, eu acho que tem inúmeras. É uma questão de escolher os itens, enquadrá-los, tem inúmeras razões. Mas condições políticas não existem. E uma das condições políticas que fazem falta é essa que você apontou. A forma como a opinião pública se encontra dividida. 25%, 30%, 35%, não é pouco. E o presidente Bolsonaro está, nesse momento, numa situação melhor, a melhor situação do seu mandato. Então, falar em impeachment, dadas todas essas características, nesse momento é impróprio. Professor, o senhor disse que poderíamos revisar alguns pontos associados ao impeachment da ex-presidente Dilma. A sensação que fica é que o impeachment do presidente Collor se transformou quase que numa unanimidade em determinado instante em que ele efetivamente aconteceu, ali em 1992, e que derrubar aquele agente que pertencia a um partido inexpressivo, praticamente, feito por pessoas que pareciam que haviam aderido a ele por ocasiões muito pouco orgânicas e muito pouco razoáveis à luz, efetivamente, de uma lógica de um projeto de longo prazo. Dentre outras tantas coisas, enfim, afundar o barco do ex-presidente Fernando Collor parecia tão desafiador quanto afundar uma canoa. A diferença, talvez, para a ex-presidente Dilma é que, efetivamente, afundar um projeto do tamanho do projeto que o PT estabeleceu para o país, goste ou não deles, e aí eu não estou trazendo nenhum tipo de crítica ou elogio a isso na minha pergunta, mas que seria algo infinitamente mais traumático. Como é que o senhor enxerga que isso, que em tese seria mais traumático, efetivamente foi mais traumático? A pergunta é, se nós não tivéssemos tido esse impeachment e tivéssemos assistido a uma presidente com todas as dificuldades que ela tinha para governar à época, dá para traçar algum tipo de cenário em relação ao que seria a nossa realidade hoje, ou isso seria um exercício de futurologias avessas, né? Quer dizer, tentar explicar a história com base naquilo que não aconteceu, por mais que isso seja científico e seja bastante respeitado? Do que eu fui falar, onde eu fui me meter com a minha observação, mas vamos a ela, porque é uma coisa que preocupa a gente, embora eu não tenha nenhum problema em rever posições. Eu realmente não tenho, nessa altura da vida, não tenho nenhum problema. Eu vou dizer o seguinte, nas condições da época, cronologicamente é pouco tempo, mas em função dos acontecimentos parece uma coisa bem distante já, não é? Nesse turbilhão caótico que a gente está vivendo. Mas, pensando nas condições da época, eu fiz um juízo que hoje não me parece adequado, que era muito necessário, talvez tiraram muito, que era o impeachment da Dilma fazia sentido, principalmente porque o PT entrara numa linha de corrupção muito acentuada. O PT estava fazendo o que nós chamávamos de um sistema de corrupção diverso do que nós tínhamos aqui. Nós não teríamos um sistema de corrupção. Ela perdera a capacidade de governar, não se entendia com uma grande parte do legislativo, os riscos econômicos e financeiros dessa situação eram muito elevados. Então, isso justificaria um impeachment. Eu estou dando todas essas razões simplesmente para dizer que, do ponto de vista das pessoas, digamos, para dar um nome, progressistas, essa hipótese não parecia uma hipótese descabida, uma hipótese inviável.
Tanto que o processo que foi avante tinha a subscrição de pelo menos 2 nomes acima de qualquer suspeita, que era o procurador Hélio Bicudo e o professor Miguel Reale Júnior, da Faculdade de Direito, a quem não se pode fazer imputar nenhuma má intenção. Deixo a terceira subscritora, porque é uma pessoa, eu não a conheço, mas é mais controversa, não cabe a mim assumir a defesa. Bom, esse é o quadro que me pareceu na época. Agora, a gente deveria ter prestado mais atenção com uma coisa que pouca gente prestou atenção, que foi o avanço articulado da direita nesse país. Aí eu bato no peito e digo mea culpa, mea máxima culpa. A votação do impeachment, a votação final, já foi uma demonstração de pelo menos de uma parte dos congressistas, a demonstração de quem era aquela gente. Uma gente profundamente conservadora ou então abertamente reacionária, em que se destacou na sua fala o atual presidente da República, que aproveitou daquele momento, imagine, se aproveitou daquele momento para fazer a defesa, não era nem a defesa, a glorificação do coronel Ustra, responsável por episódios de tortura, como público e notório aqui em São Paulo. Então, isso deveria ter nos alertado, e para não ir muito longe disso, também o fundamento, as pedaladas, pode ser que fossem tecnicamente um fundamento viável, mas as pedaladas não tinham nenhuma ressonância popular. Então, aquilo ficou uma verdadeira disputa entre dilmistas e inimigos do PT, e coisas assim, o PT lutando contra as forças que se opunham a ele, e por aí vai. Bom, na realidade, vendo essas coisas agora, eu tenho a impressão que as coisas são muito mais complicadas e havia ali, de fato, toda uma engrenagem preparada para tirar a Dilma do poder. Eu não estou defendendo a Dilma, acho que ela não estava nem de longe em condições de ser uma presidente da República, e o Lula, com seus postes, tem uma culpa direta nisso. Ela é mais do que um poste, ela é uma pessoa até, sob certos aspectos, é uma pessoa respeitável, né? Mas, qualquer que fosse essa situação, hoje eu acho que dá para perceber que houve eu não chamaria de conspiração, porque é uma palavra muito forte, leva a muitas coisas, às vezes, equívocas, mas houve um conluio de forças, uma conjunção de forças para tirá-la da presidência, esperar com isso atalhar a Lava Jato, fazer secar as feridas da Lava Jato, como um senador disse na ocasião, não é? E com o propósito de grupos articulados de levar o país para uma opção conservadora e de PT nunca mais. Não estou dizendo que o PT fosse isento de enormes culpas, de várias naturezas, mas nós não estamos fazendo o processo do PT agora. Nem o presidente Bolsonaro já está mais preocupado com ele como alvo central. Então, por que eu revejo isso? Porque, embora não fosse inevitável, eu acho, ainda era possível, era possível uma outra saída, era possível um outro caminho, nós chegamos à situação que nós chegamos hoje. E, às vezes, eu penso assim um pouco na base do pesadelo acordado, mais vítima dos pesadelos, que a Itália, o Manipuliti, redundou em Bolsonaro. E o Brasil, como teve o seu Manipuliti meio esfarrapado, tropical, também acabou desembocando em algo como o senhor presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E isso é realmente um pesadelo, é preciso a gente pensar nessas coisas. Agora, como você falou mais uma coisa,
você fez uma sugestão de história contrafactual. Eu gosto muito da história contrafactual, né? A história do ser. Eu estou lidando um pouco com isso, eu estou escrevendo umas coisas sem pretensão acadêmica, mas eu estou brincando com essa ideia de como seria se tal coisa tivesse acontecido ou não acontecido. Claro, nós não temos uma resposta para isso, porque não aconteceu. Mas talvez a chance de que as coisas andassem melhor se o mandato da Dilma fosse até o fim, talvez a chance de que nós não chegássemos ao ponto em que nós estamos seriam as chances de uma situação melhor seriam reais. Quando eu penso assim, pegando um recorte, uma fatia do bolo, digamos, de um bolo amargo, e penso na pandemia, eu diria, quem sabe a gente teria um ministro da Saúde, não seria nem um presidente, um ministro da Saúde, que, com competência, em meio às inúmeras dificuldades, enfrentasse racionalmente essa desgraça para o país. Acho que ficamos devendo, né? Este ministro da Saúde, né? Também, porque é curioso, professor, a gente louvou em determinados instantes da pandemia um ministro da Saúde tão comum que foi o ministro Mandetta, e aí eu peço desculpas ao senhor por estar-lo entrevistando e fazendo juízo de valor de uma figura política, enfim, mas não ficou a sensação... O ministro Mandetta chegou a um determinado momento que falou assim, a ciência precisa ser respeitada, e uma parte da sociedade aplaudiu isso, quer dizer, aplaudir a sentença, a ciência precisa ser respeitada no século XXI, me parece algo tão comum quanto comemorar o fato do ser humano ser bípede, né? Quer dizer, é uma coisa meio fora do razoável, não lhe parece? E essa figura saiu com louvor do governo. Não é estranho, professor? Não, aí nós vamos divergir, o que é bom da conversa, porque senão aqui dizendo é isso mesmo, você falou muito bem e tal. Tudo depende da situação que a gente se encontra. Nós estamos numa marcha ré. Então, numa marcha ré, aquilo que em outra situação seria banal e nem precisaria ser repetido, nessa marcha ré se torna uma coisa, às vezes, essencial, uma frase essencial, que era: vamos respeitar a ciência. Não dá nem para a gente discutir os limites e a precariedade da ciência numa situação como essa, porque a ciência é enfrentada por um obscurantismo que nos leva não sei para onde. É espantoso isso. Agora, eu acho que o Mandetta conduziu bem isso. O fato de ser do DEM, por exemplo, para mim não diz nada de negativo, de jeito nenhum. O fato do que ele está ligado a interesses rurais lá em Mato Grosso, também para mim não diz muita coisa, não estamos discutindo os interesses rurais. O fato é que, talvez discordando de você, pelo que você disse, o Mandetta teve as qualidades mínimas para tocar essa situação, mas para o Brasil era uma coisa notável. E a gente só percebeu quanto era notável quando ele foi defenestrado pelo senhor presidente. Por quê? Ele se comunicava bem com a população, ele explicava bem, ele se apoiava nos médicos, ele dizia o que era possível fazer, e não havia muita coisa a fazer, mas o que era preciso fazer era indispensável, não vou repetir aqui o que era possível fazer. Então, ele surgiu como uma figura realmente importante, eu diria, bem importante naquela fase. E tanto por comparação, você diria, mas que comparação? Mas é a que temos. Por comparação com o que acontece hoje, nós temos o contraste entre o iluminismo e uma confusão da pior espécie. Daí o meu ressaltar o valor do ministro Mandetta, a quem não conheço, nunca vi. É que essa marcha ré que o senhor mencionou é uma marcha ré tão expressiva, né, que a gente foi parar no tempo em que a Terra ainda era plana, no ideário das pessoas, e efetivamente... Era mesmo, né? Naquele tempo, vai ver que era mesmo. Agora que começou a andar, não sei.
Agora ficou redonda. Estão acontecendo coisas tão estranhas. Professor, eu gostaria de lhe dirigir as nossas duas últimas questões. A primeira delas associada a essa ideia de um ministro que, a despeito dessa nossa divergência, entendo que tenha sido efetivamente um sujeito que tenha liderado bem um processo, né? Acho que dificilmente alguém sai da forma como ele saiu, homenageado pelos servidores ali do Ministério, minimamente respeitado por aquilo que fez. Mas eu queria tratar de uma outra figura que também saiu do poder e parece ter saiu de uma maneira conflituosa, enfim, mas parece ter se apagado dentro do poder. Alguns dizem que, inclusive, parece ter servido mais de troféu para o presidente no início do seu governo do que propriamente foi aquela figura que se esperava que fosse no ideário de algumas figuras. Eu estou tratando especificamente do ministro Sérgio Moro. O que efetivamente fica, na análise do senhor, do trabalho do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro, não apenas como ex-ministro, mas também como ex-juiz? E o que é hoje essa figura para o nosso país, professor? Todo esse episódio, você falou uma coisa aí que foi ótimo você ter dito, quando você disse que parece que ele foi usado pelo presidente Bolsonaro. Eu acho que ele foi realmente usado pelo Bolsonaro, ele se deixou levar. A gente também tem culpa quando a gente é usado. É tão flagrante isso que a gente também tem culpa. Mas isso demonstra simplesmente uma coisa: o presidente Bolsonaro, que acho que isso já se tornou cada vez mais claro, né? Ele pode ser rústico, rude, eu teria outros adjetivos que eu não vou pronunciar aqui, porque daqui a pouco eu começo a me igualar nesse terreno, não vale a pena, mas hábil, esperto, ele é. Para os fins dele, na sua maneira de agir, ele é esperto, é uma pessoa esperta e que sabe manejar o jogo. É um joguinho triste, mas ele sabe manejar esse jogo. O exemplo do Moro, eu creio que é bem expressivo. O Moro, quem pode saber as razões íntimas do Moro para aceitar o Ministério da Justiça? Eu não conheço o suficiente. Se me perguntasse, não vai me perguntar alguém que eu conheço de perto, por que ele fez isso? Tem muita gente aí que me decepcionou, que eu diria, mas fulano, por que você fez isso? E eu conhecendo, eu digo, mas era aquele ladinho, aquela coisa, ele escorregou nisso e olha o resultado. No caso do Moro, eu não conheço direito, mas me parece um juiz que estava lá em Curitiba há tanto tempo, imagino que ele queria, mas seja como for, ele estava marcando o passo na magistratura federal há muito tempo, o que já é uma coisa meio estranha. Ele teve muita coragem, eu acho inegável. Ele ganhou uma fama, a princípio, justificada. Se pensarmos que, em linguagem popular, ele pescou peixes grandes que, na história brasileira, nenhum pescador ousaria pescar, aqui só se pesca lambari. Ele fez isso com coragem, com competência, arranhou muitas coisas. Foi complicada a atitude que ele teve com relação ao Lula. Estou absolutamente convencido que ele estava a serviço também de uma exclusão, dos que queriam a exclusão da figura do Lula no nosso espectro político, né? Mas, enfim, ele criou um nome no país, e tanto que ele tinha um prestígio bastante grande. Ele aceita o Ministério da Justiça nas condições de um governo como é este, ele não tem condições de aceitar. Uma coisa é o Ministério da Economia. Eu não estou defendendo que se aceite, cada um tem as suas opções, mas eu entendo que há um campo na economia. O Ministério da Justiça, para um governo liderado por uma pessoa que defende atos autoritários, que incentiva os seus partidários com faixas pelo AI-5, que já falou a favor da tortura, repetiu a favor de tortura, quem vai para o Ministério logo da Justiça já deu um passo errado, deu um passo completamente errado. Se for uma figura de direita, você diria, bom, ele vai, compatível com aquilo.
Se ele não é compatível. E, pelo jeito, ele era uma figura de direita que estava disposto a esquecer ou apagar muitas coisas, com a expectativa de ser um ministro da Justiça atuante, o que o levaria talvez à presidência da República, não era uma hipótese absurda, aparentemente, ou então que ele fosse, num acordo aí secreto que ninguém viu, que ele fosse para o Supremo Tribunal Federal. Ao momento em que ele mostrou certa independência, no sentido de dizer, daqui eu não passo, isso eu não vou fazer, essa é a minha versão, pelo menos a versão, não minha, a versão que acho que é a mais correta na apreciação dessa situação do Moro. Daqui eu não vou passar, eu não posso resolver o problema, enfim, em termos práticos, resolver o problema do judiciário no Rio de Janeiro, da polícia no Rio de Janeiro, e arranhar coisas, princípios sérios, isso eu não vou fazer. E nesse jogo de braço, ele acabou perdendo, porque entre ele e o bolsonarismo, ele tem pessoas que acreditavam nele, mas essa crença é muito volátil, cada vez mais, não só no Brasil, né? Os votos vão e vêm com uma volatilidade incrível. Então, ele saiu e agora, cada vez mais, e quanto mais ele fica longe do poder, ele pode denunciar o que for, ele vai minguando como candidato ao que quer que seja. O STF está escolhido, vem aí um terrivelmente evangélico. E como candidato à presidência, eu creio que cada vez mais ele vai perder um contingente que ele ainda tem e, vamos e venhamos, ficou com nada. Em relação principalmente a pretensões, né, ou a possíveis discursos feitos em relação a essa figura por alguns dos seus entusiastas. Né? O que é pena nisso é que é mais uma desilusão. Estou falando isso, é mais uma desilusões dos brasileiros. Fulano é ótimo, acontece isso. Fulano não sei o quê, de repente descobre aquilo. É difícil sustentar até um regime democrático assim. Não fica a sensação do golpe do bilhete falso da loteria, professor? Quer dizer, a gente acredita também muito fácil em algumas coisas que parecem não ter as evidências necessárias para serem levadas adiante? Ou... A gente, eu acho que não, nem você nem eu imagino. E não só nós dois, mas tem setores que não compram esse bilhete. O problema é que é um contingente grande da população, talvez o quê? Maior do que a torcida do Flamengo e do Corinthians juntas, acredita nisso. Né? Então, o que vai acontecer? Vai se decepcionar. Em algumas reflexões do senhor, e vou tratar de algumas mais recentes, enfim, artigos, entrevistas, enfim, o senhor fala numa conquista muito significativa da cidadania no Brasil, simbolizada predominantemente pelo acesso aos direitos políticos e a possibilidade de escolha de representantes, ou mesmo a gente poderia aqui abrir um pouco da abertura das possibilidades das pessoas, inclusive, se apresentarem ao eleitorado. Não é um país que restringe de maneira significativa isso, e é um país que tem características, inclusive, acima da média mundial, né? Quer dizer, a gente oferta o voto aos jovens de 16 a 17 anos, que, independentemente do que a gente ache disso, é algo muito diferente do que o mundo oferece, coisas dessa natureza. Mas nós não criamos, de acordo com essas reflexões do senhor, um caminho minimamente razoável no que diz respeito à construção de uma ordem republicana ou de uma lógica republicana que alterasse essa relação de representantes e representados para alguma coisa condizente com essa possibilidade que a gente tem de fazer essa contratação desses representantes. O que falta para nós, professor? O que falta para nós no que diz respeito à construção dessa lógica republicana? É uma pergunta difícil de responder nessa hora em que tanta coisa é ameaçada, em que o caminho vai indo para trás e que a gente tem que fazer um esforço para, pelo menos, repor uma discussão no caminho racional em que, em algum momento, ela esteve. Opções racionais que existiram no passado. Enquanto nós estamos aí na situação de denunciar os que se insurgem contra
a possibilidade do aborto num caso de estupro, que surge contra o artigo de um Código Penal aprovado em 1940. Então, a propositura do futuro é difícil. Eu diria que, a partir do ponto que nós estamos, para não fugir à pergunta, eu diria que nós temos que, primeiro, manter, se possível, eu não digo que eu não incido em falhas nesse ponto, mas manter sempre que possível um certo otimismo. Por onde é possível a gente caminhar? Por onde é possível vocês caminharem? Isso eu estou falando aqui em nome da turma que está chegando aos 90 anos. Então, o que é possível vocês fazerem, caminharem, quando nós já também não estivermos aqui, porque essa conjuntura, essa situação, nós acreditamos que vai mudar. Algum dia vai mudar, outras possibilidades vão surgir. Como as possibilidades não surgem num passe de mágica, eu veria, primeiro, com algum otimismo, a resistência das instituições a todas as barbaridades que têm sido cometidas. Com algum otimismo. Com muitas dúvidas, mas com algum otimismo. Eu acho que isso é importante. Não foi possível ainda cravar mais a faca no nosso peito. Não porque não se gostasse, teria um prazer enorme, mas porque não foi possível. As instituições, bem ou mal, resistiram. Então, vamos levar isso em conta e fortalecer esse outro aspecto. E o outro, no meio de tantas coisas a dizer, eu diria confiar em setores da juventude que estão surgindo aí, alguns com inclinação política, com vontade de fazer política. Todos, eu acho que estão, não é conversa de velho, mas acho que todos estão ainda meio verdes. Ninguém aponta assim como uma liderança muito clara, mas eles estão aí. E saindo do espectro político, e indo para o aspecto mais social, comportamental, eu diria que, apesar das barbaridades que estão acontecendo, também são uma resposta ao obscurantismo aos avanços que a nossa sociedade fez. Fica só num exemplo. Podemos discordar, concordar com tudo, com uma parte do que os movimentos negros, ou os negros individualmente, e tal, têm feito nesse país. Mas uma coisa é indiscutível, a questão racial, e com a questão racial venha a questão das iniquidades, da discriminação, que não é só econômica, é cultural, etc., etc., essa questão nunca foi discutida e com efeitos práticos. Nunca aconteceu isso como está acontecendo hoje. Então, isso é um fator que nos permite, eu não diria ser otimista, porque a gente vai ter que caminhar muito, mas pelo menos nos dá razões para acreditar que em algum momento nós vamos ter luz no fundo do túnel, desde que se acenda a luz. Sem acender a luz, não há jeito. Nós ficaremos nessa escuridão a que nós estamos sendo levados mais e mais. Acho que é isso que eu poderia te dizer. Pluralizando um pouco a letra da música do Chico Buarque, né? Não vou falar em apesar de você, mas vou falar apesar de vocês. Amanhã há de ser um outro dia, professor. Seria por aí. Seria. Não é amanhã, não é? Mas digamos que seja amanhã. É um amanhã metafórico. Amanhã é mais um outro dia. Da minha parte, é mais um dia dentro, todo mundo dando conselhos. Não saia por aí, fica aí, tenha paciência. Outro dia eu vi o Drauzio Varela falando para a gente que não seja mimado, fique em casa, você tem os recursos, você tem coisas para fazer. Eu vi ele de dedo apontado e eu achei que ele estava falando comigo. Então, é isso. Expectativas por um futuro, discussões amplas no que diz respeito a setores da sociedade, aos jovens, com um amanhã que parece caminhar junto com o presente, mas que em algum dia provavelmente chegará para um país que ofertou uma lógica de cidadania bastante ampla, mas ainda precisa construir o seu caráter republicano. Um Brasil conversou com o professor
Boris Fausto, professor, uma honra imensa conversar com o senhor e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela entrevista muito pertinente e foi uma oportunidade muito boa de a gente discutir temas relevantes, né?